Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com Poços Agora, notícia em cima da hora, edição especial de sábado. E eu recebo mais uma vez aqui nos estúdios do nosso programa, ele que é vereador aqui em Poços de Caldas, é um dos vereadores mais novos da história aqui de Poços de Caldas, o Douglas Dofu. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Douglas. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Ludmila, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui abertos à população para esclarecer as dúvidas, né, e também para a gente falar um pouco sobre a campanha do nosso agora deputado estadual, Rodrigo Lopes. E aí, como é que foi essa campanha? Assim, eu fiquei um pouco surpresa. Eu até comentei com alguns colegas meus, né, que eu tinha visto vocês na Rua Assis, assim, vocês estavam em poucas pessoas. Sim, um grupo e passou pequeno, uma outra né? carreata de um outro candidato. E que bom, né, que eu até fiquei feliz, porque assim, com tantos candidatos, 11 candidatos, a gente aí elegeu o Mauro Tramonte. Sim. E o seu candidato, Rodrigo e assim, Lopes. pertinho da gente, que é a nossa co-irmã de Andradas. Ele que já foi prefeito por 2 vezes, então ele já tem um currículo bem extenso e já tem experiência também. Exatamente, assim, a minha história com o Rodrigo, acho que é bom contextualizar isso para as pessoas, né, porque eu recebi algumas críticas, mas ele não é de Poços, você vai apoiar ele, mas eu e o Rodrigo, nós já éramos amigos antes, né, inclusive na minha campanha para vereador aqui em Poços, ele me ajudou muito, né, na questão estratégica de como montar uma campanha, porque sou novato ainda na política, né, eu estou aprendendo ainda a fazer política, mas ele foi um grande parceiro, me ajudou muito na estrutura da minha campanha. E quando nós terminamos a minha campanha, ele falou assim, Douglas, eu serei candidato a deputado estadual. Então nós já tínhamos essa construção ali, e sendo do mesmo partido também, uma grande afinidade que nós temos, ele me colocou como coordenador aqui em Poços, né, e fazer a microrregião também com ele, para a gente poder coordenar essa campanha. E, graças a Deus nós saímos vitoriosos. Não foi fácil, uma campanha em nível estadual e federal é bem diferente do que uma campanha de vereador. E assim, o mais assim que nos surpreendeu, porque assim, foi uma campanha tímida. Sim. Poucas pessoas assim, poucas pessoas sabiam, né, a imprensa de modo geral, e a população quase não, né? Então vocês tiveram que fazer trabalho de formiguinha mesmo, exatamente, não é? A gente fez um trabalho corpo a corpo aqui em Poços mesmo, né, para a gente ter uma votação expressiva aqui em Poços de Caldas. Nós fomos votados em mais de 100 municípios. Então, isso mostra que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Para você ser um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, você tem que ser conhecido, você já tem que ter um know-how no setor público, né? Porque, assim, infelizmente, Poços de Caldas teria condição de eleger só com os votos de Poços? Sim. Mas isso não acontece. Nós tivemos, mais uma vez, mais de 500 candidatos votados aqui no nosso município, né? E assim, com eu todo acho, respeito, assim, na minha né? opinião, e acho que se estende também para os demais da imprensa, que a gente está sempre falando, é muita vaidade. Muita vaidade, Se todos entrassem num consenso, né, para falar assim, o Y e o X vão disputar e os outros apoiariam, a gente não teria isso. Olha, para ver quantos anos que a gente está sem representatividade, isso é uma vergonha para Poços de Caldas, para o sul de Minas. E essa questão, nós poderíamos ter vários candidatos eleitos pelo sul de Minas, né? Pelo sul de Minas. Então, assim, porque a gente tem bons candidatos. Nós temos bons candidatos. A questão da política é justamente isso. A gente até assusta um pouco porque a vaidade, o ego é muito grande, Fala né? mais alto. Então as pessoas, por questões partidárias, às vezes o pessoal lá de cima pede para sair, mas, poxa, se você for pensar na sua cidade, na sua micro-região aqui, que Poços é um polo, você tem que pensar e parar, não é o meu momento, eu não vou sair, eu não quero passar vergonha. Porque se você também sai com uma votação muito baixa, fica ruim feio. Até para os próximos pleitos. Se você está pleiteando, por exemplo, ser um prefeito ou ir para uma reeleição de vereador, né? Eu fui convidado para sair para deputado, para ser candidato a deputado também. Optei por não sair. E eu compartilho dessa mesma opinião, porque as pessoas votaram em você para ser vereador. Exatamente. Eu acabei de entrar. Eu acho que se você já tiver em mandatos consecutivos, né? Aí é outro cenário. Se você construir essa base sólida regionalmente, aí sim, aí tem viabilidade de ser eleito, então vamos lutar para isso. Mas, pelo contrário, não. Eu tenho um dado interessante, porque eu e o Rodrigo, nós conseguimos visitar bastante empresas aqui em Poços, né, grandes amigos que eu tenho também, que abriram as portas para o Rodrigo poder conversar com os funcionários. E eu chegava em várias empresas, humilde, né? um cara simplório demais, veio da roça, né, trabalhou na enxada até os 23 anos de idade. E eu chegava em algumas empresas, Ludmila, é engraçado, às vezes tinha 100, 200 funcionários, eu não conhecia ninguém. Falei, gente, eu sou vereador aqui em Poços de Caldas, a gente acha que nós somos conhecidos, a gente
conhece uma pequena fatia só da população de Poços de Caldas. Nós estamos chegando aí, a população flutuante a 200 mil habitantes. Isso. Então, assim, fala, você é conhecido? Como que você consegue fazer essa medição? E agora, nessa campanha, eu falei assim, nossa, a gente não conhece ninguém. E eu perguntava para as pessoas, vocês me conhecem? Porque às vezes eu também falava que eu era vereador, todo mundo, não, a gente não te conhece. Então, olha para você ver como que falta ainda essa aproximação, tanto nós com a população, e quanto a população, de conhecer quem são os vereadores de Poços de Caldas, né? E esse trabalho de tete a tete é importantíssimo. É importantíssimo. Porque assim, às vezes tem candidatos que às vezes dependem só da imprensa para a gente ficar divulgando, mas nem sempre dá. Não, nem sempre e dá. E aí a gente tem, graças a Deus, tem uma boa audiência. Sempre quando a gente toca um assunto, fala de alguns vereadores aqui, alguns falam assim, esse eu não conheço. Eu falo, não, esse não gosta de dar entrevista, o outro Sim. já gosta mais. Então, assim, facilita o trabalho da imprensa, porque às vezes a gente chama o candidato, eles ficam um pouco assustados, achando que a gente vai atacar. Sim. Eu sempre falo que não existe pergunta mal feita, né, Douglas? Exatamente. E sempre respostas mal dadas. Então, quer dizer, está aqui, a gente está conversando um papo tranquilo, mas tem candidatos, aqui em Poços de Caldas, você acredita que tem vereadores que não gostam de participar de entrevistas, de imprensa? É lamentável, porque é a forma que ele tem de mostrar o seu trabalho, exatamente. de ter esse feedback. E assim, se você não gosta de ter visibilidade, não deveria nem ser lugar candidato errado. a ser vereador, Tá qualquer cargo público, né? povo. Porque esquece que a principal função dos servidores públicos, agentes políticos, é de servir. Então você tem que estar exposto, você concordando ou não com as minhas convicções, com as minhas ideias, com os meus projetos, a gente tem que se colocar à disposição. Ninguém está aqui para brigar, né, gente? Exatamente. Então, assim, nós estamos aí, agora, com a campanha, eu não consegui muito fazer visita nos bairros, mas na próxima semana eu já estou de volta, né? Toda semana a gente vai nos bairros, conversa com as pessoas, levanta as demandas. Então, eu recebo muito feedbacks positivos, e o bom, sabe? assim, você e tem mais alguns vereadores que são muito atuantes nas redes sociais. Eu acompanho seu trabalho pelas redes sociais. Uhum. E tem outros que não são tão abertos a isso. E eu acho que tem que ter. Hoje em dia, quem não tem redes sociais eu falo que a gente morto. tem que ser agressivo. E assim, já tem um assessor, já é pago para isso, para fazer esse trabalho, exatamente. não é? Eu falo que a gente tem que ser agressivo no bom sentido da palavra, em todas as frentes. Exatamente. A gente tem que divulgar no jornal, nós temos que divulgar nas redes sociais. Tem muitas pessoas que não têm acesso às redes sociais. As aberturas que vocês dão para nós na imprensa é importantíssima, né? Muita gente, quando eu vim da última vez aqui, vi tua entrevista na Ludmilla, parabéns. Então é legal isso, né? E a gente está nas ruas, né? Acho que o vereador é a linha de frente ali, né? Onde que a pessoa vai quando precisa de alguma demanda? Dificilmente a pessoa vai na prefeitura, dificilmente ela vai diretamente nas secretarias. Câmara também, né? Ou ela quer falar diretamente com o vereador, né? Então esse é o nosso papel, de ter a boa representatividade. Eu sempre falo que a Câmara está aberta ao público, agora a gente tem as sessões que são transmitidas ao vivo, quando eu posso eu acompanho, e é lamentável que a população ainda não tenha esse costume, não é cultural ainda a gente acompanhar o trabalho de vocês, que é um grande erro. Exatamente. Depois é muito fácil criticar, né, o que está sendo votado, né? Porque às vezes as pessoas tem projetos que são mais, as discussões são mais acaloradas, né? São mais polêmicas. Aí a pessoa tira partido só de uma frase que a pessoa falou. Exatamente, replica. E não vê o contexto, não escuta as duas partes. Eu acho que nós, né, como servidores públicos e as pessoas, eu acho que, de uma forma geral, elas têm que escutar os dois lados, né? Para você tirar. Aí, beleza, você escutou os dois lados? Não, beleza, eu não concordo com você, Douglas. Tranquilamente, mas ela me escutou. Exatamente. Tem que respeitar. E essa polarização que nós estamos vivendo hoje, ela é muito complexa e acaba que o debate não é produtivo mais. Não tem mais debate. Eu falei isso ontem. Qualquer coisa que você fale, ou de X ou de Y, já está gerando discussão. Eu falei esses dias uma coisa, aí a pessoa já veio, eu falei assim, eu estou só comentando. Se fosse do outro partido também, eu falaria da mesma forma, porque eu vi uma senhora de 89 anos brigando em frente a uma sessão eleitoral. Aí a pessoa me questionou porque era de um lado. Eu falei, não, se fosse do outro, eu falaria também, porque que exemplo que ela está dando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para os colegas, sei lá. Sim. Uma senhora. Então, como é que você quer falar de ordem, né? De garantir ordem, de comunicação, de ter essa troca de conhecimento, né? Vamos sentar e vamos conversar, bate-papo. Não tem, agressão, partiu para... Ela estava brigando mesmo. O Ludmilla é até engraçado, porque
as pessoas falam tanto de democracia, né? Mas a democracia, para muitas pessoas... Vai até a página 2. Até ali, o que lhe convém. Se você discorda dela, a democracia acaba ali, né? Então, assim, infelizmente, essa polarização que nós estamos vivendo aí em esferas estaduais e federais... É tão lamentável isso, né? É muito triste, sabe? Ou você tem que assumir um lado muito extremo daqui ou um lado muito extremo daqui. As pessoas que acreditam no centro democrático, como eu acredito, no centro do diálogo... Eu também. A gente sofre demais porque você acaba apoiando dos dois lados, sabe? Porque senão, como é que a gente vai fazer, né? Se a gente não se basear nela, a gente não vive. Exatamente. E acreditar nos nossos poderes, né? E hoje tá bastante complexo isso, né? A gente viu nessa eleição, eu sabia que seria pesado. E assim, se você não se posicionar nesses extremos, como eu disse, você acaba apanhando dos dois lados. Né? Então a gente fica no triste meio isso, ali, né? Levando burdoada dos dois lados, porque principalmente a gente, né? Você que é público, eu também trabalho em imprensa, é complicadíssimo. A gente não pode falar nada que as pessoas já veem te rotulação, né? Rotulação. Se você fala, você já é de esquerda, você já é de direita. Não, né? Eu fui fazer a transmissão no domingo, aí no período da manhã eu fui com uma roupa e à tarde eu coloquei o azul. Aí alguém chegou para... Não, eu estava com calça laranja e... Aí a pessoa falou assim, você veio em cima do muro, você veio com as duas cores. Olha, eu nem tinha prestado atenção. Então, olha para você ver como... Até a cor da roupa está influenciando agora. Falei, gente, pelo amor de Deus, é que o azul é favorável para a televisão. Por isso que eu falo, sabe, Ludmila, eu falo muito principalmente com os jovens. A gente tem que participar da política, sabe? Eles têm que estar por dentro, têm que se interagir. Nós, jovens, somos o futuro dessa nação. A gente precisa fazer essa construção coletiva, sabe? Tirar um pouco dos extremos. É claro que cada um tem as suas convicções, eu tenho as minhas convicções também. E o problema nisso é que ele já vem com o discurso pronto, né? Tá difícil, né? De você entrar nesse discurso, nesse viés e falar alguma coisa diferente. E aí quando você como está muito polarizado, fala assim, poxa, era isso que eu precisava escutar. As pessoas, nossa, era isso que eu precisava. Seja de lado B ou seja de lado A. Era isso que eu precisava escutar. Então é uma coisa assim, às vezes tão simples, né? E a pessoa fala, nossa, e ela fica encantada com aquilo. Aconteceu isso comigo essa semana. A pessoa perguntou para mim que ela estava em dúvida em quem votar agora no segundo turno. Aí eu falei para ela avaliar e ela perguntou a minha opinião. Aí ela veio com os argumentos dela. Aí eu respondi de uma forma muito tranquila que uma resposta, ela falou assim, nossa, você me convenceu. Por quê? Eu falei assim, porque a gente já acompanha, né? Sim. A gente faz eleição há muito tempo e eu acompanho os candidatos há muito tempo, então a gente sabe, assim, eu não tenho partido, a gente tem que aprender a gostar de política, porque se tivesse que escolher, não faria. Sim. Mas a gente sabe como é que funciona os bastidores. Aí eu falei com ela falou assim, nossa, você me convenceu, eu vou votar em fulano, porque ela estava em dúvida. Ela ia anular o voto. Eu falei, não faça isso, porque se anular o voto, você vai levantar cedo. Teu trabalho de levantar cedo e ir até a urna para anular é bobagem. E outra coisa, Ludmila, com as abstenções aí chegando, quase 30 milhões de pessoas, deve aumentar agora no segundo turno, né? A gente viu claramente como as pessoas estão desacreditadas da política, né? Justamente por esse cenário conflituoso que a gente está vivendo o tempo todo. Porque virou ataque pessoal, né? Virou ataque pessoal. As pessoas têm medo de falar. Até quem vai votar, quem é mais tranquilo. Ninguém fala da população mais, né? Ninguém fala, vou fazer para a população isso, né? Vou falar para a nação. Ninguém fala mais, fica só um jogando para o outro. E a grande questão é que eu sou favorável à unificação das eleições, sabe? Porque de 2 em 2 anos você trava. Então eu lembro que a partir desse ano, por exemplo, meados de abril, maio, agora já não consegue mais recurso, que é a questão eleitoral, tomar cuidado. A gente tentava reunião em Belo Horizonte, Brasília, uma dificuldade danada. Justamente porque então você trabalha bem 1 ano e meio e trava, depois trabalha bem 1 ano e meio e trava, sabe? Então isso é verdade. E quem sofre com isso é a população. Né? Então assim, talvez a gente pensar, mudar, né? Nessa unificação seria melhor, né? Talvez um mandato mais longo, um mandato só, enfim. São sugestões, são sugestões aí que a gente agora estando na política, né? A gente vê que de fato elas fazem mais sentido, né? A gente vai continuar falando desse assunto depois do intervalo. Porque eu acho um absurdo as regalias que os candidatos têm. Sim. E a aposentadoria, né? Que a gente luta tanto para aposentar. Eu, por exemplo, trabalho desde os 12 anos e provavelmente não sei se eu ainda vou conseguir aposentar. Lógico, a gente tem saúde, tem que trabalhar, né? Mas eu acho que eles tinham que trabalhar igual o cidadão comum. Sim, não é verdade? Concordo plenamente. E eu acho que o regramento, já que a gente não tem essas eleições unificadas, né? O legislativo, por exemplo, pode ter 5, 10 mandatos, né? Que eu sou contrário. Que eu sou contra também. Eu sou favorável, eu já falei isso desde o primeiro dia que eu assumi como vereador, né? Um mandato é pouco, de fato é pouco, sabe? Até a gente, quando entra na política.
2 é bom, 3 já é demais. É. Então, assim, 2 mandatos, como é um prefeito, como é um presidente, né, como é o nosso governador, a questão 2 executiva, ela tinha que ser... Tá de bom tamanho, porque acho que ele você dá já a deixou- sequência do primeiro e Exato. pronto. E aí você já deixou a sua contribuição e dá a oportunidade para que Pra outras pessoas outros. participem também, né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Por um momento você fala, eu também queria viver aqui, eu também queria morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares, né, que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vi em Caldas lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas têm algo que é difícil se encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou. Estamos de volta com o programa Postos Agora, notícia em cima da hora, e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios pela segunda vez o vereador Douglas Dorfu, que veio falar um pouquinho sobre o candidato que apoiou, que é o Rodrigo Lopes, que foi foi prefeito de Andradas por 2 mandatos e também tem uma vasta experiência no setor da saúde, não é mesmo? Exatamente, além de ter sido prefeito por 2 vezes em Andradas, foi presidente do maior SAMU do Brasil, que é o do sul de Minas, né, mais de 145 cidades. Também foi presidente do Cismarpa, que é o consórcio nosso de saúde, né? Então, ele veio e estava como assessor também do nosso senador Rodrigo Pacheco. Então, a gente viu a importância desse know-how na gestão pública, né? Esse conhecimento também do sul de Minas por completo, porque eu falava que o Rodrigo era um produto fácil de vender, no bom sentido da palavra, porque ele chegava nos lugares, nas cidades, ele conhecia a realidade das cidades, né? De cidades diferentes, tamanhos diferentes, enfim. Então, essa construção que ele fez ao longo do tempo até pleitear a ser deputado estadual, com certeza fez toda a diferença. E mesmo assim, foi uma eleição muito apertada, né? Agora que a gente tem você aqui, né? Exatamente, né? Eu vou ser o porta-voz dele aqui em Poços de Caldas, né? Com certeza. É um cara super acessível, ele nunca trocou o número de celular dele, todo mundo que quiser o número de celular dele pode ter. E você estava contando uma curiosidade, que o mesmo número de votos que você teve para vereador foi o número que ele teve aqui em Poços de Caldas. Eu fui eleito com 1.044 votos, né, para vereador, e nós entregamos 1.044 votos para ele aqui em Poços de Caldas. Dever cumprido, então. No total, ele foi eleito com 28.270 votos.
E dever cumprido, né? A gente fala que foi a transferência, 100% de transferência, né? Gente, Então que foi coisa, uma né? coisa, a gente ficou bem feliz. É claro que a gente esperava mais a votação mais expressiva, mas a gente entende, né, a Não, pulverização dos muitos votos candidatos, pela né? quantidade de candidatos, não só de Poços de Caldas, mas os outros candidatos também que vêm de outras regiões, né, que teve votação expressiva aqui, inclusive o Nicolas Ferreira, a gente estava comentando dele também, teve 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. E em Poços de Caldas ele teve 13 mil votos, né? Então, uma votação muito expressiva para Não, uma e pessoa assim, que é uma nem conhecia coisa, Poços de então, Caldas, né? eu nem sabia desse menino. Eu eu fui tive, ver ali, comecei a ler, eu falei, gente... a gente conheceu ele em Belo Horizonte, né? Ele é vereador, está ainda como vereador lá em Belo Horizonte, mas é a questão, né? Ele assumiu ali um bolsonarismo mesmo, e isso com certeza puxou muito voto para ele também, né? Ele assumiu as bandeiras e as convicções dele, né? Não tirando o mérito dele, pelo contrário. Mas foi uma votação que acho que ninguém acreditava, né? Ninguém Não. esperava que ia ser tão expressiva assim. E O assim, a gente pegou a segundo, média dele dos votos aqui nas maiores cidades do sul de Minas, foi tudo isso. e o 13 mil segundo Poços, 12 mil candidato Itajubá, Pouso que Alegre. foi eleito, ele teve seis Seis vezes vezes mais. mais votos do que o segundo. Então, olha a quantidade de votos que ele Ele foi teve. um fenômeno, né? Virou uma Fenômeno. celebridade. Ele tem mais de... Está Agora, ele chegando tem a uma 4 milhões. responsabilidade também pela Exatamente. frente. Foi né? votado em mais de 700 municípios, né? Cobrança Ele chegou é a grande. 4 milhões de seguidores no Instagram. Então, assim, virou um fenômeno mesmo. E a gente torce, claro, para que ele faça um excelente trabalho lá na Câmara dos Deputados. E aqui em Poços de Caldas, a gente está falando dos benefícios, né, dos nossos parlamentares, tanto nas esferas estaduais, né, como as federais, e em Poços de Caldas, na esfera municipal. Sim. Quais são os benefícios? A gente tem tanto privilégio assim ou não? Exatamente, é bom a gente tocar nesse assunto, né? Porque as pessoas pensam que as mesmas regalias que legisladores das esferas estaduais e federais nós temos também como vereadores aqui. Pelo contrário, sim, nós temos o subsídio, que é o nosso salário, e apenas é o nosso salário, é o subsídio. Nós não temos vale paletó, vale combustível, viagem, nada, né? Se você precisar viajar, você tem uma ajuda de custo, né? Quando você vai viajar pela Câmara Municipal. Eu nunca peguei essa ajuda de custo, né? Mas não sou contra pegar também. Acho que tem pessoas que, de fato, ali precisam ter essa ajuda de custo, às vezes, por deslocamento. Nós temos apenas um assessor, agora foi aprovado o segundo assessor. Eu não sou contrário, eu acho que sim, o trabalho da Câmara, para quem trabalha de fato ali todos os dias, é um trabalho, tem muito trabalho, são muitas demandas, você tem que estudar os projetos, dar pareceres, né, ser relator dos pareceres, participar das comissões, audiências públicas, levantar as demandas nos bairros, ir nas secretarias, então precisa de um apoio mesmo para você fazer um trabalho bem feito. Fui favorável também a esse projeto aí, para a gente aprovar o segundo assessor. Vários vereadores já colocaram, eu ainda não coloquei, porque ainda acho que não encontrei uma pessoa... Você tem que ser uma pessoa alinhada com o seu perfil, né, com as suas convicções. Aí foi aprovado no meio do ano. Eu fiquei esses 6 meses estudando uma próxima pessoa para que em janeiro a gente comece com o segundo assessor também. Fora isso, eu tenho uma pessoa que eu pago do meu salário que faz as minhas redes sociais, né? Então eu pago esse subsídio do meu próprio salário, o combustível também. A gente acaba gastando aí uma quantia expressiva de combustível porque rodo bastante, né, aqui em Poços de Caldas. Então, deixar bem claro para todos que estão nos assistindo que nós só temos de benefício aqui em Poços de Caldas o nosso salário. Ô Douglas, e como é que está assim, a relação de vocês na Câmara hoje? Está bem tranquila? Olha, Ludmila, essas eleições ficou um pouco, vamos dizer assim, cada um por si, né? Como nós tivemos 6 vereadores candidatos, ficou uma coisa mais focada à área externa, né? O pessoal preocupado com... Foi mais tranquilas as sessões, sabe? Foram bem mais tranquilas. Agora, essa sessão mesmo de terça-feira, deu uma discussão no final ali durante o uso da tribuna por questões federais, né, dos nossos candidatos que estão no segundo turno. A gente espera que isso não atrapalhe, porque eu acho que a gente tem que ser municipalista, sabe, Ludmila? Nós temos tantas prioridades aqui em Poços de Caldas. É claro que as eleições são importantes, né, pessoal? Eu não estou tirando mérito de nenhum candidato aqui, mas agora nós voltamos aí todos os focados em Poços de Caldas e espero que, de fato, isso, as esferas estaduais e federais não atrapalhem o nosso trabalho e a continuidade do nosso trabalho. Nós temos várias questões para serem resolvidas aqui em Poços de Caldas, então é isso que eu espero, né? Eu, como primeiro secretário, faço parte da mesa diretora, o presidente Marcelo faz um excelente trabalho, uma pessoa super democrática, né? Sempre ouve todos os vereadores, né? A gente se dá super bem,
dar autonomia para que a gente possa ajudar ele lá, porque o trabalho, às vezes, para quem não acompanha a política, pensa, presidência é só para visibilidade. Pelo contrário, nós temos questões administrativas ali semanalmente, você tem que tomar muito cuidado com o que você está assinando, que é o seu CPF que está em jogo, né? Então foi muito bom eu também entrar e já pegar essa responsabilidade. Como é que funciona todo o mecanismo. Exatamente, porque toda a leitura da casa, né, nas sessões, nas audiências, passa pela minha mão. Então, eu falo que eu amadureci muito rápido, sabe? Com essa responsabilidade, e eu gosto de desafios. Então, eu acho que isso foi muito bom para o meu crescimento pessoal. Agora vamos falar do teu projeto, porque nós estamos chegando no finalzinho do programa. Você achou que fosse avançar rapidamente assim ou não? Foi um ano, né? Em discussão, projeto. As pessoas falam, nossa, mas demora demais. Você achou que fosse uma coisa meio fora, né? Demora demais, e o que acontece? E assim, pessoal, às vezes, igual o projeto que nós estamos referindo é sobre a tecnologia 5G. Nós demos entrada em outubro, novembro do ano passado nesse projeto. Aí tem que passar pelas comissões. Um projeto como nós tivemos que regularizar e adaptar a nossa legislação, então, de lei de uso e ocupação de solo. Nós precisamos fazer audiência pública. Foi uma audiência pública fantástica, né? Com vários especialistas aqui da nossa cidade, explicando a importância de nós termos essa tecnologia pelo desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano da nossa cidade. Eu falo para vocês que foi o projeto mais expressivo que eu apresentei até hoje, porque de fato ele vai impactar a vida de todos nós. Nós temos aí na área urbana, nós vamos ter o 5G, e esse projeto ele contempla a zona rural, que nós temos aqui uma internet de péssima qualidade, né? Nós vamos ter a tecnologia que nós utilizamos hoje, o 4G, vai ser contemplado, e as rodovias que cortam o nosso município também serão contempladas com o 4G. Várias capitais já estão com o 5G funcionando, né? Eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte a última vez que eu fui, 2 semanas atrás. Nossa, e assim, a transmissibilidade é muito mais rápida, sabe? Isso nós vamos atrair com certeza mais investimentos, mais empresas tecnológicas que pagam melhores também, entendeu? Então, assim... E os olhos ficam voltados para a gente aqui, sabendo que a gente está avançando nós vamos também, ser né? uma das primeiras cidades do sul de Minas, claro, Santa Rita do Sapucaí, que é um polo tecnológico, e Poços de Caldas, né? Nós vamos ser uma das primeiras cidades do sul de Minas aí, já com a legislação agora aprovada, já está apta a receber essa tecnologia, né? Então, a gente acredita que o prazo para cidades do tamanho de Poços seria até o prazo de 2028, mas eu estive em Brasília conversando com o Ministério da Infraestrutura, está bem avançado, porque várias capitais que seriam instaladas o ano que vem já instalaram esse ano. Então, a gente acredita que esse prazo ainda diminua para uns 2 anos ainda, né? Para que a gente possa ter essa tecnologia e colocar Poços à frente aí, no desenvolvimento econômico e urbano. Você está de parabéns. Olha, chegamos ao final e fica aberto aqui o convite para o Rodrigo vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho das propostas para o sul de Minas, para Andradas, para Poços. E a gente deseja que dê tudo certo, não é mesmo? Ele que já tem uma certa bagagem, experiência. Eu ainda sou mais a favor de colocar pessoas que têm experiências do que uma pessoa que não tem experiência, um novato que pode ser engolido pelos mais velhos de casa, pelos veteranos. A gente vê isso na esfera municipal, né? Porque quando você chega querendo mudar o mundo, né? Não consegue. Vou fazer isso. Então, aí você vai vendo que não. Infelizmente, né, pessoal, o setor público ele é muito engessado, né, em vários aspectos. E a gente da iniciativa privada, a gente quer fazer tudo, né, Ludmila? Mas não é assim que funciona, você tem que dialogar o tempo todo, né? Você não pode, assim, a imposição ela é ruim, né? Então você tem que escutar e chegar sempre no consenso, é isso que a gente busca ali, inclusive entre os colegas vereadores, tem discussões, mas no geral, Ludmila, a relação ali é muito boa. E só falar um pouquinho rapidamente do Rodrigo. O Rodrigo está à disposição, já ligou para o nosso prefeito Sérgio, para o vice-prefeito Júlio, falando que ele é o deputado estadual de Andradas e de Poços de Caldas. Então, nós vamos ter também assessoria aqui em Poços de Caldas e, com certeza, portas abertas a todos os postos caldenses, né? E eu vou estar à disposição também, tanto como vereador e também como esse braço importante aí do Rodrigo aqui na nossa cidade. Tá certo, nós conversamos aqui com o vereador Douglas Dofu. E olha, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, ao Sandrinho Tanaka, que é o nosso diretor e o nosso produtor. Logo mais, às 19 horas, a gente tem a TV ADFIP, sempre com programas inéditos. E na segunda-feira nós estamos ao vivo aqui pela TV Poços a partir das 10h30 da manhã. Gente, um ótimo final de semana para vocês e até lá!